Olá, bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje a gente vai falar muito mais de um personagem do que de um livro, né? Aliás, isso também vai acontecer algumas vezes aqui. Alguns personagens merecem ser destacados nesse mundo da gestão e da literatura de gestão. Por que a gente vai falar desse cara? Imagina você falar de gestão democrática em 88. Imagina a quantidade de crítica que esse cara sofreu. Imagina a quantidade de vezes que não levaram ele a sério. A história dele é uma história bastante interessante. Eu estou falando de um brasileiro, um menino filho de um empresário e que vai fazer administração. E que, naturalmente, entra na empresa do pai e começa aquele conflito de gestão tão famoso do pai questionando por que deve mudar as coisas, que sempre foram feitas daquele jeito e funcionaram, e o filho cheio de gás, cheio de motivação, cheio de vontade de mudar. Então tem aí um problema sério de conflito entre o pai e o filho, que termina de uma forma trágica. O pai, infelizmente, sofre um acidente automóvel e o rapaz, com 20 e poucos anos, passa a ser o principal gestor da empresa. E aí ele tem um campo bastante aberto para implementar as mudanças que ele entendia ser necessárias e que algumas posturas que incomodavam a ele. Ele não é levado a sério, né? O mundo corporativo começa a fazer cara feia para ele, até que ele começa a ser levado, começa a ser observado fora do Brasil. E aí a coisa muda de figura e o modelo dele passa a ter um pouco mais de espaço para acontecer. Estou falando do Ricardo Semler, né? Ricardo Semler, que o primeiro livro dele é o Virando a Própria Mesa, é o livro de 88, que conta um pouco essa história que eu contei para vocês. E aqui tem uma curiosidade, eu li esse livro em 88 e nunca tinha reparado que o Semler é sem ler, né? Foi preciso aqui o Antônio, que é o nosso companheiro de gravação, quando eu cheguei no estúdio hoje, ele olhou e falou assim, pô, mas o cara escreveu um livro, o nome do cara é Ricardo Sem Ler? Não, não é Sem Ler não, tá, Antônio? É Semler. É um nome estrangeiro. Mas faz sentido, né? Você ler um livro de um cara que chama Ricardo Sem Ler, pode ser meio perigoso. Esse é o primeiro livro dele. É um livro muito bacana, é um livro que conta a história dele e que conta essas primeiras mudanças que ele implementou na Semco, que era a empresa do pai. Ele é um cara muito interessante. Uma vez assisti uma palestra com ele, ele dizia o seguinte, olha, foi difícil eu ser levado a sério. Quando eu comecei com as minhas ideias e eu terminava uma palestra apresentando aquilo que eu defendia, aqui no Brasil os empresários chegavam para mim e diziam assim, adorei as suas ideias, mas isso no Brasil não funciona porque o empregado brasileiro precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado. Se a gente der espaço, o funcionário vai querer dar balão, vai sair mais cedo, vai fugir do trabalho. E quando eu dava palestras lá fora, as pessoas, depois da palestra, me procuravam e diziam o seguinte, eu adorei as suas ideias, mas aqui na Alemanha não vai funcionar, porque o alemão ele é muito cartesiano, ele é muito operacional, isso só funciona lá no Brasil, onde os funcionários são mais criativos, são mais soltos, e a cultura brasileira é uma cultura mais sociável. E aí ele convivia com esse dilema, né? Quer dizer, todo mundo gosta da minha ideia, mas todo mundo tem uma justificativa para não implementar. E, na realidade, ele implementa, ele acaba virando professor de Harvard, ele vai morar lá fora e, depois de aluno, vira professor de Harvard e começa a ser levado a sério, né? Tem alguns exemplos ótimos, por exemplo, uma das passagens do livro, ele diz o seguinte, pô, antes de trabalhar lá, eu visitava a empresa, frequentava a empresa e vários funcionários mais antigos me conheciam e me chamavam pelo apelido familiar, que era Rick. E quando eu comecei a trabalhar lá, aquela pessoa que me viu crescer e que me chamava de Rick, automaticamente passou a me chamar de Doutor Ricardo.
E aí eu olhava para aquele sujeito que convivia na minha casa comigo desde que eu era criança, e que eu praticamente tinha uma relação de tio e de sobrinho, e a partir daquele momento, só porque eu estava vestido de executivo, em vez de Rick, eu tinha que assumir o papel de doutor Ricardo com 23, 24 anos. E aquilo não fazia o menor sentido para mim. Então ele entra com essa proposta de democratização da gestão, e isso funciona muito bem, e ele é um fervoroso defensor de que o local de trabalho deve ser um local o mais agradável, o mais aprazível e o mais democrático possível. Decisões que vão desde a definição do horário de trabalho. Então ele, em um determinado momento, ele chama a equipe da linha de produção e diz o seguinte: olha, não me importa que horas vocês vão começar, não me importa que horas vocês vão terminar. O importante é que vocês combinem entre vocês que horas vocês vão começar, porque o cara que aperta o parafuso depende do cara que fecha a caixa para trabalhar, e vocês definam que horas vocês vão parar de trabalhar. E o que eu quero é que vocês me entreguem 14 mil peças montadas no final do mês. E aí a equipe, no primeiro momento, fica assustada. Mas espera aí, não vai ter ninguém dizendo que a gente tem que chegar às 8 e tem que ir embora às 6? Não, se vocês quiserem começar às 8h30 por uma questão de trânsito e sair às 6h30, problema de vocês. Eu não estou preocupado com quanto tempo vocês vão trabalhar. Eu quero que vocês me entreguem as 14 mil peças montadas no final do mês. Isso é revolucionário. Imagina isso em 88, imagina isso na década de 90. Né? Algumas decisões sobre a cor que a fábrica vai ser pintada. Olha que loucura. Um determinado dia, chegam para ele e perguntam: doutor Ricardo, nós precisamos pintar a fábrica. De que cor o senhor quer que a gente pinte a fábrica? E aquilo para ele não fazia a menor diferença, porque ele não ficava na fábrica. Ele ficava na sede da corporação, ele ficava no escritório. E aí ele devolve essa pergunta com o seguinte questionamento: que cor os funcionários que trabalham, que ficam o dia inteiro na fábrica, gostariam de ter nas paredes? E aí é feita uma reunião e os funcionários decidem lá que a cor que mais agrada a eles é azul e se pinta a fábrica de azul. Né? Então são desde as pequenas coisas até os grandes controles. Né? Tem alguns exemplos maravilhosos. Um dos exemplos também que ele coloca é a questão do espaço físico. Quando você tem uma mesa e uma cadeira que é sua dentro do escritório, como é que você vai mudar o seu horário de trabalho? O cara vai olhar e vai falar assim: o Antônio não está lá, porque a mesa dele está vazia. Então ele elimina o local individual de trabalho. Olha, são estações de trabalho, quem chega, senta e trabalha aonde quer naquele dia. Se eu quiser sentar perto da janela, eu sento. Se eu quiser sentar perto do banheiro, eu sento. E o mais divertido é que, por mais que ele dê liberdade, a tendência das pessoas naquele momento, na década de 80, 90, é de que as pessoas criem rotinas e sentem sempre nos mesmos lugares. Então, num determinado momento, ele tem que dizer assim: é proibido sentar 2 dias no mesmo lugar. Então são temas muito interessantes, de um cara bastante controverso. Não concordo com tudo que ele faz. Acho que em determinados momentos ele excede a questão da liberdade, até de maneira perigosa, mas aquela leitura crítica que eu proponho a vocês cabe muito no Ricardo Semler. E aí, se você leu O Virando a Própria Mesa e gostou, eu trouxe aqui outros livros dele, eu acompanho ele desde 88. Tem o Embrulhando Peixe, que é a coletânea dos artigos que ele escreve na Folha de São Paulo. Ele foi colunista da Folha de São Paulo de gestão durante muito tempo. Esse livro aqui é de 92, então tem vários exemplos práticos do que ele coloca e das dificuldades que ele tem. Depois ele tem um livro muito divertido. Esse é um livro que ele publicou lá fora, chama The 7 Days Weekend. É um livro que ele faz com aquelas ideias mais radicais. E esse livro ele escreveu em inglês e ele não permitiu que fosse traduzido para o Brasil.
ele entendia que o mercado corporativo brasileiro não estava pronto para esse livro em 2004. É um livro muito bacana, vale a pena ler também. E, finalizando o livro dele de 2006, que é um livro, é uma biografia, ele escreve uma segunda biografia da vida dele agora como empresário mais experiente, que é o Você Está Louco. De novo, é uma leitura crítica e é uma leitura que precisa ser avaliada do ponto de vista histórico. Quer dizer, muita coisa que está aqui, que hoje a gente adota e que hoje é normal, como uma flexibilização de horário, a flexibilização, essa palavra é terrível, uma flexibilização de local de trabalho, que hoje é normal e faz muito sentido. Imagina você propor isso no mundo corporativo brasileiro, paulista, da década de 90. Então vale a pena também essa análise histórica do que o Ricardo propôs e do que o Ricardo fez. Só para terminar, ele hoje é um grande ativista dessa democratização na educação. Vale a pena acompanhar os movimentos que ele tem feito nos nossos modelos educacionais. Um modelo educacional que efetivamente prepare as pessoas para o mundo real e não seja aquele modelo de decoreba, um modelo de premiação para aquele que responde o que a escola e o professor quer que ele responda. Então, vale também esse acompanhamento do Ricardo hoje. Gostou? Lê, conta, link, compra, comenta, me manda dica de livro. Eu quero sempre estar conectado com vocês, quero sempre saber o que vocês acham aqui do nosso canal. Forte abraço e até a próxima.